A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Vocês estão conhecendo essa irmãzinha que está aqui atrás? Nossa querida irmã Nil Soares, servinha de Deus que sempre coloca aí no nosso canal, irmãos, coisas lindas que Deus mostra para a serva de Deus. E tem muita irmandade, muita irmã que às vezes pergunta: cadê a irmã Nilma, Paulo? Ela sumiu, né? Às vezes pela correria do dia a dia, irmãos, correria da vida, às vezes a irmã até não manda mais mensagem, não é porque ela não quer, porque às vezes a correria não dá tempo, acaba não dando tempo. Mas a irmã Nil, cara, serva de Deus, muito humilde, muito usada por Deus. Deus dá cada ponto de mensagens para ela aí, que alegra os nossos corações, irmãos. Eu gosto de ouvir a irmã Nil falar, irmãos. Contar as mensagens que Deus dá para servas de Deus. Só que a nossa irmã Nil, ela contraiu o Covid. Ficou ruinzinha a irmã. E vocês sabem que essa doença aí, quando pega, os sintomas dela, eu já senti esses sintomas, deu em mim fraco. Se deu em mim fraco, eu fiquei 2 noites sem dormir direito, querendo tampar tudo. Eu achei que era até garganta inflamada. Irmãos, imagine o que deu na serva de Deus. Ela vai contar aí para nós. Ela sente da parte de Deus em contar como testemunho como Deus libertou a serva de Deus desse vírus tão terrível, irmãos. Lembrando, irmãos, no começo da pandemia era só nos idosos, mas agora estão pegando até novos, irmãos. Esqueceram, né? Estão pegando os novinhos também. A irmã deve ser nova. E contraiu. Ela, exclusivamente aqui pro canal, irmão, ela mandou para nós postar aqui para a querida Irmandade ouvir. Vamos ouvir a serva de Deus? Lembrando em que eu postei um vídeo anterior de uma parte muito linda que Deus fez na vida dela também, que muitos aí comentaram que gostaram, né, irmãos? Vamos ouvir a irmã Nil contar esse testemunho? Vou ouvir junto com vocês o testemunho da serva de Deus. Vamos lá. Deus seja louvado. Amém. Amados irmãos, na tarde desse dia, de segunda-feira, 29 de março de 2021, às 17 horas e 32 minutos, eu senti de compartilhar com vocês uma obra pelo qual o Senhor fez na minha vida. Glória ao Senhor. Irmãos, para quem não sabe, eu trabalho com pessoas enfermas, cuidando de pessoas enfermas a domicílio. E na manhã de segunda-feira, do dia 22 de fevereiro, chegando no meu local de trabalho, eu trabalhava cuidando de um senhor de 84 anos. Morava só ele e a tua esposa, o qual os dois tinham 3 filhos, e os 3 filhos, todo final de semana, vinha visitar os teus pais e ficava na casa com seus pais. E na segunda de manhã eles iam embora, e na segunda eu entrava. E chegando naquela casa, no dia 22 de fevereiro, na segunda-feira de manhã para trabalhar, eu vi que estava um silêncio naquela casa. A senhorinha, eu não vou dizer o nome dela, a senhorinha, a esposa do senhor que eu cuidava, eu percebi que estava muito quieto. Eu tinha a chave do portão, cheguei, entrei, tinha a chave da casa, mas todos os dias quando eu chegava ali pela manhã, ela já estava acordada, já tinha feito o seu café e estava me esperando. Mas naquele dia foi diferente. Quando eu cheguei, eu vi tudo quietinho, a porta só encostada. Pensei, tem alguma coisa que está acontecendo. Cheguei, entrei,
Ela estava deitada no sofá, toda coberta, sentindo frio. Perguntei para ela se ela precisava ir no médico, que eu dava um jeito. Eu falei para ela, a senhora tá tudo bem com a senhora tá bem? Ela falou, ai minha filha, eu não tô me sentindo bem, meu corpo está ruim. Tô com dor no corpo, tô com um pouco de falta de ar. E eu acho que eu tô com febre. E ali eu fui medir a temperatura dela e eu vi que não tava com febre. Mas ela falou que estava sentindo o corpo muito quente e uma dor no corpo. E eu imaginei que deveria ser a pneumonia dela, porque ela havia comentado comigo que ela tinha uma pneumonia mal curada, que todo ano aquela pneumonia vinha e deixava ela de cama e às vezes ela ficava até internada. E eu pensei, então talvez pode ser a pneumonia dela. E ali eu falei pra ela, a senhora quer que eu leve a senhora no médico? Eu vou ligar pra uma amiga minha, peço ela pra ficar aqui com o teu esposo, eu levo a senhora no médico, ou então eu fico com o teu esposo e a minha amiga leva a senhora no médico. Ela falou, não, minha filha, eu já liguei pro meu filho, daqui a pouco ele tá aí, ele vai me levar no médico. E aí, tudo bem, passou um pouco tempo, o filho dela chegou, eu ajudei ela a se trocar, porque ela não estava conseguindo nem se trocar direito. O filho dela pegou ela e levou ela no médico. Passou menos de uma hora, o filho dela chegou sem ela, falando para mim que ela tinha ficado internada e me fez uma proposta. Perguntou para mim se eu podia fazer uma troca, se eu podia ficar com ela no hospital, como se fosse no lugar do esposo dela, cuidando do esposo dela, para não precisar deles contratar outra pessoa. Falei, tudo bem. Aí ele falou, meu pai eu levo pro sítio para ficar comigo na minha casa. E eu falei, tudo bem, eu fico com ela assim no hospital. E eu fui ficar com ela no hospital e ele levou o pai dele para a casa dele no sítio. Amados irmãos, isso foi no dia 22. E eu fiquei com ela no hospital ali 3 dias. No dia 23, o filho dela chegou no hospital com o marido dela. Para consultar, porque disse que ele não tinha se alimentado. Glória ao Senhor. Disse que ele não estava se sentindo muito bem, porque ele era diabético. E a sua glicose estava alterada e trouxeram para fazer uma consulta de rotina. Acho que ele ficou um pouco nervoso, preocupado com a esposa, e ali alterou, a glicose dele. Amados irmãos, mas fazendo uma consulta de rotina, como a sua glicose estava alterada, os médicos decidiram internar ele, deixar ele de observação, e ali o filho pediu para que ele ficasse no mesmo quarto com a mãe dele, com a esposa dele, né? E ali os médicos aceitaram colocar os dois no mesmo quarto. Quando foi mais tarde um pouco, os médicos chegaram, falaram que a suspeita daquela senhorinha era Covid, que precisava fazer um teste nela. Eu até assustei, porque até então eu não estava sabendo que poderia ser uma suspeita de Covid. Mas ali, confiando no Senhor, falei, Senhor, já estou aqui, seja feita a tua vontade. E ali, irmãos, foi no dia 23 e o seu esposo ali no quarto com ela, o seu esposo estava com um quadro diferente do dela. Ele é porque estava com a sua glicose alterada, mas ali o filho decidiu que os dois ficassem no mesmo quarto e os médicos aceitaram que os dois ficassem no mesmo quarto. Glória ao Senhor. E quando foi no dia 24, aquela senhora ali, aquela senhorinha que eu estava ali com ela, eu estava lá com ela e com teu esposo ao mesmo tempo, e de repente chegou a filha dela para poder me ajudar, porque eu estava ali com os dois, a filha dela chegou também e ficou ali me ajudando. E a enfermeira veio e falou que realmente a suspeita era de Covid e que era pra gente trocar nossas máscaras, era pra gente se proteger, e porque realmente a suspeita era de Covid, a chance era muito grande de ser Covid. Glória ao Senhor. Mas a gente, na esperança de não ser,
porque a gente sempre tem esperança, né? Enquanto não sai o resultado, esperança que não seja. E ali passou as horas, ela começou a piorar um pouco, a saturação dela caiu bastante. E os médicos vieram examinar ela e disse que se continuasse assim, que ia ter que transferir ela para outro quarto e que talvez ela precisaria ser até entubada. E não demorou muito, os médicos vieram e viu que realmente precisava de ser entubada. Eu me lembro, irmãos, que quando ela estava saindo, eu ainda cheguei perto dela, peguei nas suas mãos, conversei com ela para tentar acalmá-la, que ela estava um pouco desesperada. E eu me lembro que ela falou: "Ô, minha filha, ora por mim, não esquece de mim nas tuas orações." E eu falei: "Pode deixar, eu não vou esquecer de apresentar a senhora nas minhas orações. Que Deus te acompanhe e a gente vai ficar aqui clamando a Deus pela senhora." E ali a gente se despediu dela e ela foi para aquele quarto. E de repente chegou a hora de eu vir embora, que eu ficava ali de 7 às 7. E passando mais ou menos 1 hora depois que ela foi entubada, glória ao Senhor, eu vim para minha casa para descansar. E quando eu cheguei na minha casa, não demorou muito tempo, o meu telefone tocou. Era o filho dela, perguntando para mim se eu conhecia uma pessoa que podia ir lá ficar com o pai dele no hospital. Eu já não podia, porque eu fiquei lá o dia inteiro de 7 às 7. E aí eu disse para ele: "Mas por quê? A tua irmã tá lá, tá com o seu pai." E aí ele falou: "Não, é porque a minha irmã não tá com condição de ficar com meu pai." Eu falei: "Mas o que tá acontecendo? A sua irmã passou mal?" Ele falou: "Não, porque a minha mãe acabou de falecer." Irmãos, naquela hora eu não acreditei, porque tinha um pouco mais de 1 hora que tinha levado para entubar. E até então, eu me lembro que ela estava dando até um sorriso, sorriu, deu risada antes de ser entubada, conversando. Só levaram ela para aquele quarto mesmo, porque ela estava com a saturação caindo muito. E naquela hora eu não acreditei, eu falei: "Senhor, não estou acreditando." Aí eu consegui sim uma pessoa que pudesse ficar lá com o pai dele, que ele pediu, mas até então a gente não sabia que podia ser Covid, tinha uma suspeita, mas a gente não tinha certeza de nada. E como eu falei, a gente queria acreditar que não fosse. E isso foi no dia 24, irmãos. No terceiro dia que ela estava lá, ela faleceu. Ela foi entubada e deu 2 paradas cardíacas nela e ela faleceu. E aí, no dia 25, aí eu cheguei para trabalhar de novo, para poder cumprir o meu plantão, né? Ali com aquele senhorzinho, de 7 às 7. E santo é o Senhor. Aí as enfermeiras vinham, faziam os procedimentos, fez o raio-x do pulmão dele, falou que estava tudo ok, a saturação dele ok, e estava sem febre, sem nada, tudo ok, e eles liberaram ele. Não quiseram nem fazer o teste de Covid, e liberaram ele, porque disse que ele estava tudo bem e que não tinha sintomas nenhum de Covid, e liberaram ele. E aí ele foi para casa também, mas quando liberaram ele, a família resolveu por conta própria fazer um teste particular no dia seguinte. Isso já foi no dia 26. E fizeram o teste e deram positivo para o Covid no pai. Então, automaticamente já sabia também, então, já foi confirmado, então, por si, né, que o teste da mãe deles também ia dar positivo. Da mãe deles não tinha saído ainda, mas como fez particular do pai deles e viu que já deu o teste rápido, deu positivo, então automaticamente já sabia que por isso que a mãe deles tinha morrido mesmo, por causa do Covid. E ali eles me ligaram, falaram pra mim: "Nil, o teste do meu pai deu positivo. Você tá tudo bem com você?" Eu disse: "Sim, está tudo bem comigo." Aquela hora eu tomei um susto, porque eu não estava preparada para isso, porque eu sempre me cuidei, irmãos, sempre fiz a minha parte, sempre me cuidei. Mas ali, né, eu tendo contato com eles ali o tempo todo no hospital,
E eu imaginei, falei, Senhor, pode ser que eu também esteja, então. E naquela hora eu fiquei um pouco assustada. E eu fui dormir. No dia seguinte eu falei, vou observar se vai acontecer alguma coisa. E na madrugada daquele dia, minto, irmãos, na madrugada de 25 para 26. Aí a minha garganta, eu acordei com a minha garganta doendo bem pouquinho, tipo raspando, sabe? Mas ali eu acordei com aquele incômodo ali, durou só uns 3 minutos e sumiu. E ali o meu nariz bastante, como é que se diz? O meu nariz estava congestionado, mas ali durou pouco tempo também e sumiu. Mas como eu já sabia que o teste dele deu positivo, no dia 26 eu procurei a emergência respiratória. Falei que eu tive contato, né, com a senhorinha que tinha falecido no dia 24 e que o resultado deles deu positivo, do esposo dela deu positivo, então provavelmente o dela também teria dado, porque ela morreu primeiro, ela que apresentou sintomas primeiro, e ali a médica me falou pra mim que só iria passar um teste daí 3 dias. Ela perguntou se eu estava bem naquele momento, eu disse que sim, porque realmente eu estava, eu não estava sentindo nada. Isso foi no dia 26. E ali, irmãos, ela falou comigo, olha, como você não está com sintomas, eu não vou te passar um exame agora, porque senão pode dar um falso positivo, um falso negativo, mas você vai para tua casa, daqui 3 dias, você faz o teste. E era para fazer o teste no dia 1º. E ali eu vim para minha casa, e quando foi, e ela me passou uns remédios para mim já tomar, né? Os remédios que é o kit de Covid, já passou para mim poder tomar. Ali eu fiquei um pouco com medo de tomar aqueles remédios, coisa da minha cabeça, eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Porque Deus deixou a medicina. Mas por mim mesma, assim, eu fiquei um pouco insegura de tomar aqueles remédios. Ela passou a azitromicina, passou um outro lá que eu não sei o nome, e passou a dipirona para mim poder tomar, eu não lembro do outro nome agora. E eu tomei só 3 comprimidos, passou os remédios para tomar durante 5 dias. E ali eu tomei só 3 comprimidos de azitromicina, não tomei o outro, não precisou tomar dipirona também. O outro eu não tomei porque eu tive medo, porque eu vi lá muitos efeitos colaterais que ele causava, e eu por medo eu não tomei. Mas eu repito que eu não aconselho ninguém fazer isso, tá? Se o médico passou, então a gente tem que fazer o que a medicina diz. E ali, irmãos, eu tomei aquele remédio. No dia 26 mesmo já comecei a tomar o primeiro comprimido. E quando foi no dia 27, quando foi no dia 28, eu acordei e eu fui fazer um teste, eu fui tentar sentir o cheiro de um perfume, e eu vi que eu não estava conseguindo sentir cheiro de nada. Naquela hora eu falei, não adianta nem fazer teste, porque eu já sei que é positivo, eu não estava conseguindo sentir cheiro de nada, e em toda a minha vida isso nunca me aconteceu. Nem quando eu estava gripada, nunca me aconteceu de eu perder o olfato. E então, na hora eu já decidi fazer o teste. E no dia 1º era para mim fazer o teste lá na emergência respiratória, mas o resultado ficava pronto em 3, 4 dias. Então eu decidi fazer particular. Eu falei, não, vou fazer particular, porque particular sai 20 minutos, eu fico sabendo. E aí eu fui naquela farmácia, fiz o teste particular, o teste rápido, né? Naquela esperança. Enquanto não sai o resultado, você fica na esperança de pode dar positivo, pode dar negativo. Mas como eu tive contato com eles, como eu estava sem olfato, eu já sabia que ia dar positivo. Mas é um pouquinho de esperança que poderia também não dar, porque tem pessoas que têm contato e não pegam o vírus. Mas quando aquele resultado saiu ali bem fraquinho a segunda linha, e ele falou pra mim, o enfermeiro falou pra mim assim, olha, isso aqui a gente pode considerar como um positivo. Irmãos, quando falou aquilo ali, o meu mundo, a minha cabeça virou, eu não sei dizer pra vocês, passou tanta coisa na minha cabeça, e ali eu saí dali, eu não era nem eu que tava saindo daquele lugar, eu me lembro, como eu moro no centro, né, eu fui a pé mesmo, porque a farmácia é perto da minha casa, e ali eu vim andando sem rumo, e ali o adversário, eu digo pra vocês que o adversário sentou ali no meu ombro, que santo é o Senhor, e ali ele começou a dizer tantas coisas na minha mente, santo é o Senhor.
Ele começou a dizer para você: agora você vai morrer, para mim, agora você vai morrer, agora você vai perecer, é o fim, não tem mais jeito, você vai para a sepultura, é o fim. E começou a dar risada de mim, e eu comecei a ouvir aquelas risadas ali, e os pensamentos negativos começaram a vir na minha cabeça, e aqueles pensamentos veio, e aquelas promessas que teu Deus te fez não vai cumprir nenhuma, você vai morrer, as promessas que Ele fez na tua vida não vão se cumprir, pode esquecer as promessas. E eu andando por aquelas ruas, e Ele ali no meu ombro falando tantas coisas, palavras de derrota, palavras de destruição na minha vida. E quando chegou na minha casa, santo ao Senhor, eu fui tomada de uma força por Deus, irmãos, já não era mais eu, mas era a força do Senhor. Porque quando a força de Deus invade a nossa vida, invade a nossa alma, já não é mais nós, porque naquele momento eu vim andando por aquelas ruas chorando. Santo é o Senhor, desesperada, achando com a sentença de morte. Santo, camando azul, varto louvore, ramando contigo, itaio conta sumihando, certo louvore. Uria la massa laia lia, ramanostiro contigo que estou cantiamo, Ana, estou contigo. E ali, irmãos, quando chegou dentro da minha casa, eu fui tomada por uma força. E ali eu falei num tom de autoridade, bati a porta do meu quarto, peguei o véu, coloquei sobre a minha cabeça. Bati a porta do meu quarto e eu falei assim: Covid, em nome do Senhor Jesus, alamando contando sure, por permissão de Deus, você entrou dentro de mim, alamando su cantare, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade de Deus que me toma, eu anuncio para você agora, você vai ficar paralisado. Você não vai fazer nenhum mal para os meus órgãos. Você não vai entrar dentro do meu pulmão. Você está escutando? Você não vai acabar com as promessas de Deus na minha vida. Tem muita promessa de Deus ainda para se cumprir na minha vida. E eu sei que é vida e não morte. Eu sei que um dia vai chegar o tempo de Deus me levar, mas não vai ser agora, não vai ser dessa vez. Você está me ouvindo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ficar paralisado. Você não vai me causar dano. Você não vai me fazer mal. Não é tempo ainda de Deus me levar, muita coisa ainda Deus tem que cumprir na minha vida. Você não vai me causar medo, você não vai me causar terror, porque Deus está na minha vida. E ali, irmãos, eu comecei a falar com autoridade, de repente uma força de Deus me tomou. Deus me tomou na sua virtude, na sua linguagem. Ura la massa laia lia, lamuri lauri cantare lovorte, uri que anda contasto chiando lovorte vai vencer. E eu fui tomado por uma força do céu. Aleluia, glória ao Senhor, Santo Deus de Israel. E ali, irmãos, eu já tive que ficar 14 dias em isolamento. Mas confesso para os irmãos que por mais que eu não estava sentindo nada, eu digo sintomas, por mais que eu não estava sentindo nada, mas é uma guerra muito grande na nossa vida, porque a gente fica assim, meu Deus, e quando amanhecer o dia, será que eu vou estar bem? Por mais que naquela hora a força de Deus me tomou, mas tinha hora, irmãos, que o adversário vinha, ele pegava um momento meu de fragilidade, ele vinha, soprava coisas na minha mente, ele me fazia ter medo, mas quando ele me fazia ter medo, eu lembrava de Deus, porque a distância de nós até Deus é do nosso joelho até o chão. Eu lembrava de Deus e dobrava o meu joelho no chão e falava: Deus, não permita que o medo me tome, não permita, Senhor, que a angústia invade a minha alma, Senhor, eu estou desesperada e o medo está querendo me tomar, mas Senhor, me enche de força agora. E quando acontecia isso, eu orava a Deus e a força de Deus me tomava. Mas, irmãos, de repente chegava uma mensagem no meu telefone, vindo do outro lado de lá, da família deles. E aí, porque preocupado comigo também, querendo saber como é que eu estava, e eu falava para eles que eu estava bem, e eu falei para eles que o meu teste deu positivo, e eles ficaram preocupados comigo também, e ficavam me ligando o tempo todo para saber como é que eu estava, e depois também eles me ligavam para falar como é que eles estavam. Aí de repente eles falavam que o pai deles tinha piorado, e quando eles me falavam, eu sei que eles me falavam para poder me dar notícia, mas quando eles me falavam, a tormenta do adversário na minha mente vinha: tá vendo aí? Você será a próxima, já partiu uma, agora tem um que já tá mal, a próxima será você. E naquela hora eu dobrava meu joelho: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, me ajuda, Deus. E os dias foi se passando, Irmandade, confesso para vocês que o único sintoma que eu tava era só a perca do olfato.
Perca do olfato essa que durou 4 dias. Louvado seja o Senhor. E ali, irmãos, a minha tormenta mais era o meu psicológico, era a tormenta, com o adversário atormentando a minha mente também, atormentando, dizendo tantas coisas. Ele falava para mim despedir da minha filha, porque eu não iria ver ela mais. Ele falava que eu não iria abraçar as promessas que Deus me fez, que era tudo mentira. E naquele desespero que eu estava, eu fui buscar uma palavra, fui assistir um culto do Chile, um culto lá os irmãos falam em espanhol, glória ao Senhor. Mas a gente sabe que espanhol é fácil da gente entender. Louvado seja Deus, eu entendo muito bem, eu não falo nenhum idioma, assim, eu não estudei nenhum idioma. Eu mal sei falar o português direito, mas por permissão de Deus, o Senhor dava de eu entender tudo que o irmão falava, e o espanhol é muito fácil de compreender também. E eu assistindo o culto ali, o Senhor mandava a palavra de Paulo, eu busquei a palavra e falei, Senhor, é morte? Chegou o tempo do Senhor me levar, é isso, Senhor. E eu estava atormentada com muita angústia na minha alma, Santo Senhor. E eu ali com desespero de morte me rondando, eu busquei a palavra, irmãos. E o Senhor mandava na boca do servo dele. E o Senhor falava assim sobre Paulo. Salvo erro, acho que foi Chile. Eu falo salvo erro, irmãos, porque eu assisto o culto da Argentina, do Chile. E 3 países que eu assisto o culto, mas salvo erro foi o culto do Chile mesmo. E ali a palavra o Senhor mandava e falava sobre Paulo. O Senhor falava assim, que Paulo, ele foi picado por aquela serpente venenosa, santo é o Senhor. E quando ele foi picado, aquelas pessoas que estavam ali falavam que por certo ele era um pecador. E que ele não iria se livrar da morte, porque o veneno daquela serpente era mortal. Ela matava, questão de pouco tempo matava, e a pessoa não conseguia sobreviver àquele vírus daquela serpente. Santo é o Senhor. E quando Deus falava assim, o meu coração começava a pulsar fortemente. Aleluia, glória ao Senhor. E Deus falava assim, filha, por permissão de Deus, você foi picado pela serpente, pelo vírus da morte. Santo é o Senhor. Mas tudo isso é para uma obra, é para o meu nome ser glorificado. Canamanduri lavare lavore. E certo contando surte lavore que amo lavore. Certo que estou contando a vitória. Ora ela mandou contigo, se lavore te cantar e vai vencer. E o Senhor falava assim, mas o adversário falou, dessa vez eu acabo com a vida dela. Dessa vez é o fim, não tem mais jeito, acabou tudo. Irmãos, e por quê? Que eu estava com medo, porque eu falava, Senhor, eu não fiz nada para o Senhor. Se eu for partir agora, Senhor, eu não fiz tua vontade do jeito que eu gostaria. Tem tempo que eu não oro, estou um pouco fraca espiritualmente, Senhor. Se eu partir agora, eu não tenho certeza da vida eterna, porque faz dias que eu não oro. Irmãos, eu estava tomada de uma fraqueza espiritual muito grande. Eu não tinha deixado o Senhor. Eu não tinha voltado para trás, mas eu estava numa fraqueza espiritual muito grande. Dias sem orar. Não estava acreditando assim que eu iria vencer. Estava sem condição, sem força, devido às provas que eu estava passando. E por isso eu tive medo. Eu falei, Senhor, se eu morrer na situação que eu estiver agora, Senhor, não tenho certeza que eu vou herdar o céu. Bem-aventurado aquele que dorme no Senhor. Porque, irmãos, aqueles que estão partindo de Covid por permissão de Deus, que estão com o Senhor, louvado seja Deus, tenho certeza da vida eterna, porque estava firme servindo a Deus. Mas e quando a gente está vacilando, e quando a gente não está nem orando, e quando a gente está tomado por uma fraqueza espiritual, a gente não tem certeza de nada, e eu estava nessas condições. Então, por isso que eu estava com medo de morrer, porque eu não sabia se eu iria herdar o reino da glória, se eu morresse na situação que eu estava. E naquela hora um desespero me tomava e eu falava assim, Senhor, eu não posso morrer na situação que eu estou. Eu não posso, Senhor, eu não fiz nada para o Senhor. E voltando um pouquinho atrás, para continuar, dando continuidade à palavra, irmãos, aí o Senhor falava assim, o adversário falou, dessa vez eu acabo com ela. Dessa vez eu mando ela para a sepultura, tá? E do jeito que ela tá... E o Senhor falava, é morte, que ele falava que era morte, que ia acabar com a minha vida e com os planos de Deus na minha vida.
Mas o Senhor falava assim, mas aquele povo, aqueles homens que estavam ali, eles estavam esperando que Paulo fosse morto, mas o tempo passou, as horas se passaram e nada aconteceu com Paulo. Aleluia, glória ao Senhor. E Deus te fala, fica-te em paz. Isso é para uma obra, o nome de Deus será glorificado. Não vai acontecer nada com você. E o Senhor falava que estava dando o antídoto para mim e que nada iria me acontecer e que Deus tinha planos na minha vida e queria se cumprir, que era vida e que não era morte. Irmãos, o Senhor falou muita coisa comigo naquele dia, visitou grandemente a minha alma, fez uma grande obra, santo é o Senhor. E Deus me tomou de uma força, de um renovo espiritual. Um renovo de Deus me tomou. Quem não estava orando começou a orar. Quem parou de orar às madrugadas começou a orar de novo. Quem não estava lendo a Bíblia começou a ler. Quem não estava cantando começou a cantar. E aí o Senhor falava que queria ver eu cantando todos os dias, que queria ver eu orando, buscando a Ele, se consagrando a Ele, que tudo aquilo que estava na minha vida acontecendo, irmão, Deus falou no meu coração, que era uma permissão dEle para que eu voltasse a ficar firme, a me consagrar, a buscar o Senhor dia e noite, a voltar com as orações, a lembrar que Ele sempre esteve presente do meu lado. E naquele culto o Senhor falava, não te deixei, nunca te deixei, não vou te deixar e não vou te desamparar. E aquele dia ali, Deus me tomou de uma força, de um renovo, daquele dia em diante, glória ao Senhor. E irmãos, e assim foi se passando os dias, mas como o irmão sabe, o adversário da nossa alma, ele não fica contente quando ele vê que Deus fala com a gente. E ali ele vinha, quando ele via que eu estava na fragilidade, quando o telefone tocava, quando chegava a mensagem no WhatsApp, que vinha uma notícia mal, mas alguém passou mal, aí vinha a notícia que outro alguém da família passou mal também, e que ia fazer o teste também, aí vinha notícias falando que mais pessoas foi fazendo o teste e dando positivo, santo é o Senhor. E o desespero ia me tomando quando falou que mais alguém foi internado, daquela família, né? E o desespero me tomava e ele falava que aquela palavra não vai cumprir na tua vida. E o medo me tomava e eu dobrava o joelho no chão. Senhor, não deixa a minha fé desfalecer. Senhor, não deixa, Senhor, o medo me tomar, me enche de força. E quando eu estava desfalecendo, eu dobrava o joelho e a força de Deus me tomava. Glória ao Senhor. Amados irmãos, e eu assisti um outro culto porque eu estava angustiada, porque mais 2 irmãos foram internados. Minto, eu estava angustiada porque o telefone tocou e aí veio a notícia que aquele senhorzinho também tinha falecido, ou seja, morreu a senhorinha, com menos de 11 dias morreu aquele senhorzinho que eu cuidava e o desespero me tomou e o adversário falava, a próxima vai ser você. E quando ele morreu, um medo me tomou, uma angústia muito grande, por mais que eu estava sem sintomas, mas eu pensava que eu poderia piorar a qualquer momento, eu trancada nesse quarto desesperada. E a minha filha não estava comigo, tinha ido para a casa do pai dela, eu deixei ela na casa do pai dela, porque eu não queria que ela se contaminasse, e eu estava aqui, e eu ficava com medo, eu ficava conversando com a minha filha no WhatsApp, dando conselhos para ela, conversando com ela, orientando, todos os dias, o tempo todo perguntando para ela se ela estava bem, se estava tudo bem com ela, se ela não estava sentindo nada. E quando recebi aquela notícia que aquele senhorzinho tinha falecido também, um desespero me tomou muito grande, um medo que não estava em mim, mas o adversário que colocava, ele falava assim, você será a próxima, você vai morrer. E um desespero muito grande me tomou, e naquele dia eu comecei a sentir um frio, mas não era por causa do vírus que estava em mim, porque eu não estava sentindo sintomas, era um frio de medo, um frio me tomou, um calafrio. Eu fiquei debaixo da coberta chorando ali, tremendo, e falei, Senhor, me ajuda, santo é o Senhor. E eu não vi a hora daquele culto começar, busquei um culto também, assisti um culto. Esse dia foi de outro país também, que falava em espanhol. Não lembro bem, irmão, se foi da Argentina esse dia, ou se foi do Chile, ou se foi de outro lugar, mas o idioma era espanhol. E quando eu estava assistindo aquele culto, o Senhor falava do antídoto. Que tinha alguém ali que o diabo estava falando que era morte, mas que era vida. E o Senhor falava, eu já disse para você que eu estou contigo, não temas, levanta a tua cabeça. As minhas promessas vai cumprir na tua vida. Não tenha medo, eu nunca te deixei, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. E o Senhor tornava a tomar a linhagem de Paulo, e o Senhor falava que nada aconteceu com ele, que nada ia acontecer comigo. O Senhor falava assim, receba o antídoto aí agora, nada vai te acontecer. O tempo vai passar e nada vai te acontecer. Amém. Recebi aquela palavra e naquele momento eu estava com papel higiênico aqui dentro do meu quarto, um rolo de papel higiênico. De repente eu senti uma vontade muito grande de suar o meu nariz. E quando eu fui fazer
fui limpar meu nariz, que eu suei bem forte, assim, surrei meu nariz bem forte. Aí eu vi que saiu umas coisas estranhas e uma voz disse, olha para esse papel. E quando eu olhei, eu vi ali algo estranho, irmãos. Eu não tirei foto porque na hora eu não lembrei de tirar foto. Não era um verme, mas também não era um catarro. O irmão perdoa, tá falando assim. Mas também não era um catarro, era uma linha preta esquisita, diferente, como se fosse um verme morto. Naquela hora Deus falou para mim assim, esse é o vírus que estava dentro de você, mas ele estava dentro de você paralisado. Então, irmãos, voltando só um pouquinho atrás, vocês lembram que eu falei para vocês que quando eu cheguei de dentro da minha casa, quando eu recebi o resultado positivo pro Covid, que eu cheguei dentro da minha casa, uma força me tomou e eu falei com a autoridade com o coronavírus, você vai ficar paralisado aí dentro e você não vai fazer nada comigo? Aí na hora da palavra o Senhor, aí eu lembrei, né? Na hora da palavra o Senhor falou assim, esse é o vírus que estava dentro de você. Ele tá morto, ele estava paralisado dentro de você. Ele não teve força contra a tua vida. E ali na hora o Senhor falou para mim que era aquele vírus, o Senhor falou assim, você está liberto, Camando surra e certo louvor cantando contigo, camando surra e ali, irmãos, a força de Deus me tomou e Deus me tomou numa glória, numa virtude, numa linguagem santa do céu que eu não sou merecedora de ter recebido, mas uma virtude, uma glória de Deus me tomou. E ali eu vi que o Senhor estava na minha vida mais uma vez, confirmando mais uma vez a tua palavra. Glória ao Senhor, porque não era tempo de Deus me levar ainda, glória ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E ali, irmãos, assim foi que Deus me libertou. E os dias foi se passando, até que chegou os 14 dias. Eu resumi bastante, tá? Para não ficar muito longo. E Deus me libertou. Chegou no dia 11 de março, eu fui naquele médico, para poder passar pelo médico. E ele me deu alta, porque eu estava sem sintomas, já tinha estado nos 14 dias. E voltando um pouquinho atrás, todos os dias, a cada 2 dias me ligava o pessoal da emergência, uma enfermeira me ligava para saber como é que eu estava, o sistema de monitoramento, né, para monitorar como é que eu estava. E quando eles perguntavam, como é que você está? Eu respondia, estou bem, louvado seja Deus. Você não sentiu nada? Não, louvado seja Deus. Vai tudo bem? Sim, vai tudo bem, louvado seja Deus. E elas ficavam felizes e falavam, amém, que bom, isso é muito bom. Continua assim. E aí no dia 11 de março, eu até falo assim que foi uma grande obra, porque dia 11 é o meu mês de novembro, o mês que eu nasci. E no dia 11 também eu fiquei liberta, não do vírus, porque o Senhor já tinha me libertado, mas eu fiquei liberta do isolamento que eu estava, glória ao Senhor. E o nome de Deus está sendo glorificado. E dói muito no coração, porque daquela família morreu aquela senhorinha, morreu o senhorzinho poucos dias depois. E no dia 23, agora de março, faltando um dia para completar um mês que aquela senhorinha tinha morrido, o filho dela também, que está na casa dos 40 e poucos anos também, novo, saudável, morreu também. Faltando um dia para fazer um mês, morreu 3 da família. Peço aos irmãos que orem a Deus para Deus confortar o restante da família. Depois também mais dois daqueles irmãos ficaram internados no oxigênio, mas louvado seja Deus, já estão em casa. Mais pessoas da família também estavam com o vírus, contaminou várias pessoas da família, mas todos estão bem, louvado seja Deus. Mas infelizmente, irmãos, 3, o pai, a mãe e o filho não resistiu e faltando um dia para fazer um mês, teve 3 caixão saiu de dentro de uma casa. Então, os irmãos, ora para aquela família para que Deus possa confortar. Ninguém sabe de onde veio esse vírus, como aqueles senhorzinhos pegou. Antes que alguém possa julgar e falar, então foi você que passou porque você trabalhava na casa e morava só eles. Eu sempre me cuidei. E tanto é que ninguém da minha família pegou os meus amigos. Eu sempre me cuidei, a minha filha não pegou o vírus. Mas também ninguém pode julgar, ninguém apontar, mas frequentava pessoas naquela casa, ia pessoas naquela casa, ia pessoas da família na casa, ia os filhos na casa. Então ninguém sabe quem foi que passou para quem pegou, de que forma, porque eles moravam sozinhos na casa, mas era frequentada por outras pessoas. Mas não vem ao caso também, que já passou, mas eu também peguei também, né?
o vírus lá, porque eu tive que ficar no hospital também cuidando e acabou que eu peguei o vírus também por uma permissão de Deus. Mas, irmãos, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Tudo aquilo que vem na nossa vida é para uma permissão. Na minha vida, eu louvo a Deus, sim, irmãos, eu louvo a Deus por ter permitido isso na minha vida, porque eu estava um pouco cega espiritualmente. Eu repito que eu não estava parada na graça, mas eu estava tomada por uma fraqueza espiritual muito grande, o qual tinha tempo que eu não orava. Eu lembrava da oração, mas eu não tinha força. Eu ficava meditando nas minhas guerras, nas minhas aflições, e esquecia do Senhor e falava, mais tarde eu oro, mas chegava mais tarde eu não orava, e uma vaidade começou a me tomar. E ali eu estava um pouco fraca espiritualmente, mas na minha vida o Senhor veio para me ensinar, para um renovo espiritual. Deus renovou meu ânimo, renovou a minha fé. Quem não orava agora já está liberta, começou a orar. Quem não orava às madrugadas mais voltou à oração das madrugadas. E o Senhor foi me enchendo de força. E pela vida ou pela morte eu estou com o Senhor. E é um processo muito difícil que a gente passa na vida, na nossa vida espiritual, porque tem dias que a gente tá um pouco mais animado espiritualmente, tem dias que a gente tá enfermo espiritual, está com anemia espiritual muito grande, e eu estava indo para um quadro de anemia espiritual já, porque eu já não estava tendo força de mais nada, eu meditava só na minha guerra, só na minha aflição, e oxalá que você que está ouvindo esse áudio, oxalá que você também está assim. Você não voltou para trás, mas você está com seu carro paralisado, como eu também estava com meu carro estacionado. Falei paralisado, desculpa, com meu carro estacionado espiritualmente falando, e tava ali parado, não importando com mais nada, não tendo força de mais nada, porque chega um dia na nossa vida que se a gente não tomar uma atitude, a gente fica assim mesmo, só que a gente não pode permitir a situação que a gente está, a gente não pode aceitar aquela fraqueza na nossa vida, mas eu buscava a Deus na minha pouca força, olhava pro céu e falava, Deus, faz algo na minha vida, me tira dessa situação, eu não posso ficar do jeito que eu tô. Então, na minha vida foi assim que Deus fez, por permissão de Deus, eu tive que passar por isso, para Deus renovar minhas forças, renovar a minha fé, o meu ânimo, a minha esperança, e saber de que Deus não desampara. E se tem alguém na tua família que por permissão de Deus o Senhor levou, não culpe o céu, não culpe Deus por nada, porque que Deus levou ela e uns Deus liberta. Não, irmão, Deus levou porque chegou o tempo, porque estava preparado. Não importa de que jeito que o nosso corpo vai descer à sepultura, não importa se é por causa do coronavírus, não importa se é com câncer, não importa se é dormindo e o Senhor leva, não importa se é dirigindo um caminhão e tem um acidente, não importa de que forma que Deus leva, mas quando chegou o tempo, Deus leva. Se Deus levou é porque estava preparado, porque chegou o dia, porque chegou a hora. E nenhuma promessa de Deus, Ele deixa de cumprir na nossa vida. Então, se Deus tem promessa na nossa vida, na sua vida, acredite que vai cumprir. Porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre na nossa vida. Se você está desesperado porque você está cometido pelo Covid, por uma permissão de Deus você pegou o Covid, ou alguém na tua família pegou o Covid, ou tem alguém na tua família entubado, ou os médicos não deram mais esperança, ou você fica aí esperando o telefone tocar todos os dias para ter notícia de alguém da tua família que está no hospital. E o desespero tomou você, tomou tua alma, e o adversário está aí na tua mente, sentado no teu ombro, o tempo todo falando para você palavras. Acredite em uma coisa, tudo que Deus promete, Deus cumpre. Nenhuma palavra daquilo que Deus disse volta atrás. Descansa no Senhor. Se tem promessa de Deus para cumprir, então não vai morrer, porque Deus não volta atrás naquilo que Ele promete. O que Ele promete, Ele cumpre na nossa vida. Tenha esperança, tenha fé em Deus. A última palavra vem de Deus. Ele é o médico dos médicos. Por mais que o médico da terra dê um decreto que não vai sobreviver, que não tem chance, que a chance é zero. Ou que zero não, que a chance é 1%. Mas você tem fé, não tem no seu coração? Você tem Deus? E nenhuma palavra do médico passa por cima da palavra de Deus. Deus deixou a medicina, isso é certo, mas nada passa, nenhum médico faz nada sem a autorização do céu, sem a permissão de Deus. Glória ao Senhor. Então, amados irmãos, glória a Deus nas maiores alturas. Se você está aí desesperado, preocupado, em desespero, com medo do telefone tocar com a má notícia, se tem promessa de Deus, não é tempo ainda de morrer. Se Deus ainda não cumpriu todas as promessas que Ele prometeu, então não é tempo ainda de morrer. Fique em paz, que não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus.
E por mais que o médico da terra já disse, já tirou as suas esperanças, porque o médico ele tem que falar a verdade, ele não pode enganar os seus pacientes, ele não pode enganar a família de ninguém. E por mais que para eles o recurso da terra já está acabando, já acha que não tem mais jeito, ou já deu só 1% de chance, a última palavra quem dá é Deus. Ele é o médico dos médicos. A sentença vem dele. Urra la massa laia. Badarto shuda u kitihanda la urte. Levorta la vorte que anda suba jidai. Camando su. Urra la massuri cantaia mamagando zawayata lavore. E se você está aí chorando por alguém que Deus levou da tua família, não culpe Deus por nada. Porque nossa morada não é aqui, nossa morada é no céu. Se Deus levou, é porque chegou o tempo de Deus levar. Porque nenhum daqueles do Senhor se perde. Glória ao Senhor. Que Deus possa confortar o coração das famílias enlutadas e possa colocar uma certeza viva no seu coração. Que não caia um fio de cabelo sem a permissão de Deus. E que na nossa vida não acontece nada se Deus não permitir. E para você também que está aí, desanimado, sem força, com anemia espiritual muito grande, dias, meses sem orar, sem buscar o Senhor. Busca Deus enquanto é tempo, porque uns o Senhor vai permitir de levar. Outros, o Senhor vai permitir de chegar até a UTI e depois voltar para trás e Deus devolver a vida. Mas tem muitos brincando de ser crente, ou tem outros que estão sem força de servir a Deus porque perderam as forças. Mas aproveita essa comunhão e busca Deus enquanto é tempo, porque aquele que Deus ama. E se precisar Deus mandar alguém para a UTI, aleluia, glória ao Senhor, para renovar a fé de alguém, para renovar a alma de alguém, para renovar o pacto com alguém espiritual, Deus manda. Deus não tem compromisso com a carne, Deus tem compromisso com a alma. Deus te ama, e o que precisar ser feito na tua vida, para você firmar nesse Deus, o Senhor vai fazer. Eu não vim através desse áudio colocar medo em ninguém, pelo contrário. Eu só quero dizer para você que na minha vida, por uma permissão de Deus, eu peguei esse vírus maldito, glória ao Senhor, mas o Senhor me guardou. Porque o Senhor viu que não era tempo ainda de eu partir, porque tinha promessa ainda a ser cumprida na minha vida. Mas eu sei que quando chegar o tempo, o Senhor vai me levar, não importa de que jeito. Então, se você ainda está achando que esse vírus é uma brincadeira, é um crente parado na graça, é alguém que está desanimado, alguém que voltou para trás, alguém que não tem mais força, busca Deus enquanto é tempo, reconcilia-se com Deus, faz uma aliança com Deus ainda hoje, dá tempo, dobra os seus joelhos, se reconcilia com Deus, busca o Senhor de toda a tua alma, se arrepende, pede ao Senhor perdão pelo tempo que você ficou distante dEle, pelo tempo que você não teve força de orar, de buscar o Senhor, que Deus vai te animar, vai te dar força, e que através desse áudio a força de Deus possa te tomar, o ânimo do céu, a coragem, a valentia de combater um bom combate, e que você possa pegar o teu carro espiritual que estava estacionado aí e começar a colocar ele para andar, e vai avante, vai marchando, vai com o Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo Deus de Israel. E para você que está aí desesperado, buscando do Senhor uma resposta sobre a situação do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, do teu avô, da tua avó, do teu pai, da tua mãe. Urra la massalaia. Andasto kiti radai, eu tô chegando, camando surto louvorte. Urra la mando su canto louvorte, urra la i que anda zuvarto louvorte. Candabando zuvarto louvorte que ando cantar, estou chegando. O Senhor está chegando aí para uma grande obra. Tenha fé no Senhor, tenha esperança. Acredite no Senhor, que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Se tiver ainda uma promessa na vida da pessoa que você está buscando a Deus, uma resposta, que a pessoa está entubado, ou está na enfermaria, ou está muito mal,
Se tiver ainda uma promessa na vida dessa pessoa que ainda não cumpriu, então ela não vai descer à sepultura, a carne dela à sepultura, porque por mais que a carne desça à sepultura, mas a alma vai estar com o Senhor, porque se tiver uma promessa ainda, Deus não é homem para que minta, aquilo que Deus prometeu está de pé, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. E que esse áudio possa trazer uma fé para o teu coração, esperança, renovo para a tua alma, e que Deus possa te dar força para você marchar, para você ir avante, para você ficar firme, e que nada possa abalar a tua fé. Glória ao Senhor. E hoje eu estou aqui agradecendo a Deus, porque por permissão de Deus eu passei por isso, para mim poder renovar meu pacto espiritual com o Senhor. Foi uma injeção de ânimo que o Senhor deu na minha vida. Na minha vida não precisou eu ter que chegar até a UTI. Não precisou, porque eu reconhecia a tempo que eu estava errada, que eu precisava mesmo de uma injeção de ânimo, e que eu precisava ir avante com o Senhor, e que eu precisava olhar para frente e não para trás. Aleluia, glória ao Senhor. Mas sabemos, irmãos, que muitos irmãos vão conhecer a UTI, muitos que não entraram ainda vão entrar na UTI. Sabemos que é o que muitos vão chegar na enfermaria, outros vão chegar no oxigênio, precisar de ajuda de aparelho para respirar. Mas ninguém morre sem que Deus tenha cumprido todas as tuas promessas. Aleluia. Glória ao Senhor. Santo Deus de Israel. E para muitos estão firmes servindo a Deus, mas para o nome de Deus também ser glorificado, o Senhor vai permitir também que esse vírus pega para o nome de Deus ser glorificado para uma obra. Tudo que Deus faz tem um propósito na nossa vida. Glória ao Senhor. Não importa a situação que você esteja, não importa o que o médico da terra disse, o médico do céu, seu médico, o médico dos médicos, ele, a última palavra vem dele. Glória ao Senhor. Santo Deus de Israel, confia no Deus que te fez promessa, no Deus que te chamou nessa graça. Glória ao Senhor. Descansa o seu coração nas promessas de Deus, tenha fé, tenha ânimo, tenha paz. Sirva o teu Deus, vai avante, não desanime, seja crente. Por mais que você estava com uma anemia espiritual muito grande, por mais que você estava desanimado, sem força, mas que através desse áudio, que a força de Deus possa te tomar e agora, aleluia, que você possa ir avante, que você possa ter a certeza viva de que o céu te ama e de que o céu não vai te deixar, e que tudo aquilo que Deus prometeu na tua vida, ainda que você não esteja vendo um caminho, ainda que você não esteja vendo uma saída, ainda que você acha que não tem jeito, mas Deus cria caminho, Deus entra, Deus faz, Deus opera. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia, Jesus. E hoje eu estou aqui glorificando a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Não sou eu merecedora, mas eu sempre falava para Deus que tudo que Deus tivesse que fazer na minha vida para me endireitar, para me consertar, que Ele poderia fazer, que eu aceitava o querer de Deus na minha vida. E todos os dias eu digo para Deus, Deus, a minha alma te ama, eu não tenho outro bem além de ti. Irmãos, todos os dias eu levanto e agradeço a Deus pelo ar que eu respiro, pela vida que eu tenho, por mais uma chance que Deus me deu, pelo renovo que Deus me deu, porque eu precisava de um renovo espiritual, porque eu tinha dias que eu não orava, estava desanimada na fé, mas Deus me deu uma injeção de ânimo, Deus encheu minha alma de esperança, o Senhor me abraçou. Glória ao Senhor. E Deus também vai te abraçar, vai encher tua alma de esperança, de força através desse áudio. Não desanime, que Deus está contigo. Então essa foi a obra que eu senti de contar que Deus fez na minha vida. Eu sou grata a Deus por tudo, maiormente por essa força. O nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Nandazauro lavou cantando, e Bata Yoshida contigo, comando surto louvore.
Manda zoer com tanto surto e levorte que ando canciare. Shalaya, lia, lia, lia. Urria, laia, laia. Mandar tô contigo, sanando com dazuvar pelo vore. Inte yoshimi habi, camanda zaver pelo vore. Certo lovorte contigo, camando con vorte lavore. Da bazuar pelo vo cantando su pelo vore. Shalaya, lauri cantare. Camanda da yoshi, marto lovorte, ave vencer. Camanda sto facendo lovorte, chita io contando surdo lovorte, cantando suri sto chegando, camando vorte lavore. Shalaya, lia, assim te amo. Deus meu, a minha alma te ama, não tem outro bem além de ti. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Lindo testemunho da nossa irmã Mil, né, irmãos? Sabemos que a distância nossa com Deus é a distância do nosso joelho no chão. E o diabo, o inimigo, quem não gosta de ver o povo de Deus feliz, já falou para a irmãzinha aí que ela não iria ver as promessas que Deus fez com ela, que ela iria morrer. Irmãos, constantemente o inimigo das nossas almas, que não gosta do povo de Deus, fica 24 horas, irmãos, no ouvido falando em que nós não vamos, irmãos, nós não vamos alcançar o que Deus tem prometido. Pode perceber que a irmã contou a trajetória todinha de quem ela contraiu, que ela trabalhava numa casa de idoso e ali tomando conta da idosa, logicamente contraiu. No meu caso, eu contraí, eu estava tomando conta da minha mãe, tinha que pegar no colo, tinha que levar para o sofá, tinha que dar o remédio, quem dá insulina sou eu, odeio injeção, agulhas. Tudo bem que a insulina, a agulha é pequenininha, mas só o fato de enfiar aquela agulha na pele da pessoa, tem um pavor, mas não tem tu, vai tu mesmo, né, irmãos? A patroa da servinha de Deus aí faleceu, infelizmente, né? Graças a Deus ainda estou com a minha mãezinha aqui. E é um lindo testemunho da nossa irmã Nil. Veja, irmãos, na hora em que nós passamos por diversas situações e que nós vemos que não vai dar certo, não vamos conseguir. A primeira coisa que nós pensamos, será se eu vou ser salvo? Porque eu estou tão fraquinho na presença de Deus. Isso é o que, irmão? É humildade, irmãos, é arrependimento perante Deus. E Deus é muito misericordioso para quando um filho dele, uma filha dele, quando uma filha dele, um filho dele, irmão, chega a este ponto de pensar dessa forma, irmãos. Deus vê lá do céu, Ele sabe de todas as coisas. Graças a Deus, a nossa irmã Nil está em liberdade contando esse lindo testemunho. Perdoa pelo tempo aí, é que a nossa irmã dá gosto de colocar os áudios da nossa irmã Nil, que é uma irmã que explica direitinho, e o Senhor tomará de uma forma tão maravilhosa, irmão, e que creio que esses minutos a mais que você ficou ouvindo o que Deus fez na vida da sua serva é para aumentar nossa fé, irmãos. É algo de bom, irmãos, na nossa vida, que só aumenta a fé, só aumenta a esperança, irmãos. Então, irmãos, comentem nos comentários, vamos interagir entre nós. E desde já saúdo a irmã Nil com a santa paz de Deus. Deus abençoe, irmã, por mandar esse lindo testemunho e estar em comunhão com a igreja. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.